Fala, rapaziada, tranquilidade. Como é que vocês estão, meus amigos? Amigos, videozinho de hoje pra gente falar sobre Sul-Americana e Libertadores. Brasileiro aí que não pode nem pensar em empatar, precisa vencer para não se complicar. Vamos falar aí sobre convocação de ontem. Na minha opinião aí, o que eu concordo e o que eu não concordo. Espero já no comentário de vocês aí o que vocês acharam. E vamos falar aí sobre time inglês, campeão após 22 anos. É, coisa linda. Já que no Brasil meu time não ganha, bora torcer pro time de outro país, né? Beleza, amigos? Mas antes de começar o vídeo aí, gostaria de agradecer mais uma vez a quem sempre tem me apoiado aí, curtido, comentado, compartilhado e que pôde se inscrever no canal. Um grande obrigado de coração. E para quem ainda não fez, bora dar aquela fortalecida aí no canal. Beleza? Se inscreva aí e me ajude a tornar esse canal grandioso. Eu daqui meus vídeos e minhas opiniões e vocês daí assistindo e dando comentário de vocês. Beleza, rapaziada? E bora pro vídeo. Amigos, hoje nós temos aí rodada de Copa Sul-Americana e Copa Conmebol Libertadores. Pela Sul aí temos o nosso tricolor do Morumbi, o Paulo que enfrenta às 21h30 o Milionários. Paulo líder do grupo, 8 pontos, Orens e Milionários 7 cada um e Boston River 0. São Paulo acho que consegue uma vitória hoje para praticamente encaminhar a sua classificação. Lembrando que na Sula só o primeiro de cada grupo se classifica, no segundo vai para uma repescagem contra o terceiro da Libertadores. São Paulo que vive um momento turbulento aí, troca de treinador, hoje estreia de Dorival Júnior aí, e vamos ver como é que o tricolor do Morumbi deve se sair aí dentro de campo. Eu acredito numa vitória. Não digo fácil porque São Paulo não joga um futebol assim igual o do Barcelona, né? Mas acredito que vença aí sem muitos sustos. Temos pela Copa Libertadores, às 19h, Fluminense e Bolívar. Fluminense aí, lanterna do grupo, situação complicadíssima. Precisa vencer. Temos o Independente com 10, Bolívar 5, Deportivo Laguaira 3, Fluminense 2. Então, por Fluminense, uma vitória importante, iria a 5 pontos, temos 5 pontos do Bolívar. E de repente, uma derrota, uma vitória do Independente em cima do Deportivo Laguaira seria bom, porque manteria o Fluminense ali os menos 5 pontos do Bolívar. E na última rodada, o Fluminense joga em casa, pegando aí o Deportivo Laguaira e pode aí buscar a classificação. Segundo lugar, né? Acho que ninguém mais consegue o primeiro aí. Tirar o primeiro do Independente, mas é classificação, né? Temos também outro brasileiro que entra em campo hoje, é o Cruzeiro, que vai até La Bombonera, pegar aí o Boca às 21h30. Cruzeiro, que é o segundo colocado com 7, líder do grupo é a Universidade Católica também 7, Boca 6 e Barcelona de Guayaquil 3 pontos. Cruzeiro só não é líder porque perdeu ali pro Barcelona, um resultado aí que ninguém esperava, né? E Cruzeiro precisa, acho que da vitória, um empate ainda não seria bom, porque iria 8, manteria o Boca com 7 ali, então de repente na última rodada aí pode se complicar. Cruzeiro que na última rodada joga em casa, mas ainda assim, se não vencer hoje, a situação fica bastante complicada. Eu acredito aí num empate. Torço para que o Cruzeiro ganhe, mas não é fácil jogar contra o Boca lá. Torço para que ganhe, mas eu acho que essa partida aí, pro Cruzeiro, acho que um empate. Eu acho que vai dar empate. E vocês aí, o que vocês acham? Meus amigos, após 22 anos, meu Arsenal aí, ó, campeão da Premier League. Arsenal que foi vice-campeão aí nas últimas 3 edições, chegou a abrir uma boa vantagem nessa última. O City começou a ganhar gordura e os tropeços do Arsenal principalmente. E se imaginava aí uma nova pipocada, mas dessa vez não aconteceu. Então, após 22 anos, o Arsenal conquista novamente a Premier League. Arsenal que foi campeão sem entrar em campo, já tinha entrado em campo ontem, uma vitória de 1-0. E hoje o City empatou com o Bournemouth 1-1. Chegou a fazer um gol de empate no finalzinho com o Haaland. Até se imaginava uma pressão e quem sabe uma virada do City, mas acabou não dando tempo. E com isso o Arsenal se sagra campeão da Premier League, temporada 25-26. Palmas aí pro Arsenal. E meus amigos, no videozinho de hoje também vamos falar aí sobre
Copa do Mundo, convocação ontem. Na minha opinião, eu acho ali que a maioria não dá para se criticar, a maioria da convocação não dá para se criticar. Toda convocação, que seja para a Copa do Mundo ou amistoso, sempre tem aquelas pessoas que não vão ser a favor de tudo, que vão criticar tal jogador, tal posição. Isso é normal, nunca vai se agradar a todo mundo. E Copa do Mundo não é diferente. E eu, na minha opinião, tipo assim, tem posições ali que eu não consegui entender. Tipo assim, ó, o Alexandre. Não tem um lateral esquerdo melhor que o Alexandre hoje. Que possa estar na Copa. Entendeu? Mas ainda assim, Alexandre pra mim não é o maior dos absurdos. Tipo assim, o volante foi o Fabinho. O Andrei Santos no Chelsea. Só que não era melhor ter levado o Andrei. Mas a gente preza por... É bom sempre ter aquele jogador experiente. Tá o Casemiro ali, né? Já temos o Casemiro, então não precisava de um outro jogador experiente. Então, acho que de repente o Andrei Santos seria uma boa opção. Mas assim, também não é outra oposição que eu... Tipo assim... Como é que eu posso dizer? Fico incrédulo, igual a do Alexandre. Duas posições ali que beleza. Certo ponto a gente... Agora, para terceiro goleiro o Everton, a mim não tem condições. O Everton nunca chegou a ser convocado pelo Ancelotti. O Everton já não vivia mais o mesmo momento, tanto que deixou o Palmeiras por não ser mais titular. Então, o terceiro goleiro não jogou uma posição que praticamente nem entra em campo. Mas pelo amor de Deus, né? Hugo Souza, que em vários vídeos já falei que para mim teria que ser Hugo Souza, e disse mais que Hugo Souza teria que ser titular. Aí me aparece o Everton na convocação, foi uma coisa assim, sem explicação, e eu não concordo mesmo. E a outra que me deixou assim, boca aberta, Lucas Paquetá. Né? Lucas Paquetá não deveria estar ali, nem tem mostrado futebol para isso. Custou a dar aquela engrenada no Flamengo, mas mesmo assim, muito aquém do que se esperava de Lucas Paquetá. Assim, temos Antony, temos próprio futebol brasileiro, Breno Bidon ali que joga mais aquela posição ali, podia servir. Outras opções. Lucas Paquetá, assim, não, para mim não tem explicação. O Breno Bidon é um pouco mais recuado, mas entendeu? Que chamasse um jogador de trás, porque na frente temos ali Neymar, temos o Matheus Cunha, aí Lucas Paquetá para mim não tem explicação. Tem o Antony que eu já falei, tinha outras opções aí também. Então, acho que para mim Lucas Paquetá e o Everton são os dois absurdos dessa convocação. Isso na minha humilde opinião. E vocês, na opinião de vocês, como é que foi aí essa convocação? No demais aí para mim concordo. Não tem muito o que fugir. Se falou em Thiago Silva, mas não acredito que Thiago Silva ainda esteja a nível para uma Copa do Mundo. E no demais ali, acho que é isso aí mesmo. Danilo é um jogador que a gente disse que já estava convocado, mas acho que Danilo nem titular deve ser. Temos ali o Wesley da Roma, jogador que foi revelado pelo Flamengo. Acredito que na lateral esteja bem servido. Zaga, tudo tranquilo. Acho que o ataque também não tem muito o que se dizer. E meus dois maiores questionamentos, os outros dois ali, o Fabinho e o Alexandre, questiono, mas até de certo modo entendo. Mas o Everton e Paquetá, para mim não fecha. O Everton não era nem para estar ali, para mim teria que ter sido o Hugo, e eu sempre disse, Hugo titular. Pega aí a decisão de pênalti, é um goleiro totalmente eficiente em pênaltis. Não tem experiência, não sei o que. Quantos vídeos Marcos, goleiro de 2002, já deu aí dizendo que não tinha experiência nenhuma. Jogaram ele lá na seleção e ele teve que agarrar. É simples. Futebol se conquista a experiência atuando. E só assim para se tornar melhor. Amigos, o videozinho de hoje era isso. Minha opinião sobre Copa. Passando aí os jogos da rodada de Sul-Americana e Libertadores. E mais uma vez, para falar do meu Arsenal, campeão da Premier League após 22 anos. Um grande abraço para vocês. Vocês tenham uma ótima terça-feira. E tamo junto.